No final, ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília e que ele se chama ou se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Hoje a gente vai falar sobre esse livrinho aqui, que ele é super curtinho e, por incrível que pareça, nesse livrinho de 150 páginas tem 2 histórias. E essa história, o que eu vou falar, se chama Bonsai. Eu não li a outra ainda, que é A Vida Privada das Árvores, mas em breve lerei para trazer aqui para vocês. E assim, gente, parece uma história super simples. Parece uma história de amor entre o Júlio e a Emília. Só que, na verdade, é um livro extremamente complexo que traz muitas reflexões. Mas antes de falar do livro, não esquece de curtir o vídeo. Se você não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante, porque o canal é muito novo, ele é muito pequeno, isso é importante para que outras pessoas conheçam também o canal e conheçam o meu trabalho. E quem é Alejandro Zambra, né? Alejandro Zambra, ele é um escritor chileno e esse livrinho aí que eu acabei de mostrar para vocês, ele tá na lista de 50 livros de 50 países que, se você ainda não viu o vídeo, vou deixar aqui nos cards para você ir lá visitar. E o Alejandro, ele foi eleito por uma revista, a revista Granta, como um dos 20 melhores escritores hispano-americanos, além de outros prêmios que ele ganhou ao longo da vida dele, né? E a sua escrita, ela reflete a angústia de jovens que vivem pós-ditadura, né? Pós esse regime tão horrível que aconteceu, que são pessoas muito inseguras, que, assim, tentam esquecer de toda forma esse passado que elas tiveram, que é o passado da ditadura. O Bonsai, esse livrinho, ele tem 73 páginas e ele conta a história intercalada entre esses 2 amantes, o Júlio e a Emília. E assim, mesmo ele tendo 73 páginas, o livro, ele tem várias indicações de outros clássicos mundiais. Aí eu peguei várias indicações dele, além de ele construir o personagem muito bem, então você se envolve com o personagem. O desenrolar da história, né, ele parece uma conversa de bar, então o livro, ele dialoga com o leitor muito bem. Parece que é uma conversa mesmo que a gente está tendo com o narrador. E esse narrador, ele é em terceira pessoa, é um narrador onisciente que sabe os segredos mais íntimos da Júlia e do Emílio. E quem são, né, o Júlio e a Emília? O Júlio e a Emília são 2 estudantes chilenos que se conhecem numa festa da faculdade mesmo. E nessa festa da faculdade é a primeira vez que eles dormem junto. E eles têm o costume de ler um pro outro partes de livros à noite. E todos os livros que eles leem, pode ser Proust, Em Busca do Tempo Perdido, pode ser, sei lá, eu não lembro exatamente os livros que eles leem, mas pode ser também Desonra, do Coetzee, que são livros pesados, mesmo assim eles tomam um tom erótico. E é engraçado que o relacionamento dos 2 se baseia basicamente em livros. Então, eles se conheceram e já mentiram um pro outro que eles leram Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. E essa mentira eles levam até o fim do relacionamento. É, assim, uma loucura. Em uma das leituras, né, eu até não li esse conto, mas eu vou ler ainda. Eles selecionam um conto de Marcelo Fernandes chamado Tantalha. E esse conto tem como base o amor entre 2 pessoas que é sustentado por um bonsai, por essa plantinha tão frágil que é o bonsai. Então, o amor deles começa quando eles adquirem o bonsai e termina quando o bonsai morre. E esse conto gira uma chavinha na cabeça de tanto Júlio quanto Emília e faz eles perceberem que o amor deles também tá morrendo. Então eles se separam, né? O Júlio continua no Chile e a Emília vai pra Espanha, onde ela morre. E isso não é spoiler, gente, porque tá escrito no começo do livro, a primeira frase que eu li aqui pra vocês, que a Emília vai morrer. E depois, né, da morte da Emília, parece que o livro toma um outro caminho e ele começa a falar do que restou do relacionamento do Júlio e da Emília pro Júlio, né, que vivenciou essa morte, que, enfim, foi muito difícil pra ele e ainda afeta demais ele. E é muito interessante que em vários pontos do livro você vai se identificando. É um livro que é simples de ler, é simples de entender, mais ou menos, né, à medida do possível.
e que você se conecta com a história não só por você conhecer também os personagens, não só por ser uma conversa de bar, mas também porque você se identifica com alguns pontos de sofrimento mesmo do Júlio nesse término de relacionamento. O Alejandro Zambra, ele vê a vida como um bonsai. O livro, ele se define no intervalo, no instante, no agora, no intervalo entre viver e morrer, sabe? Então, o Júlio Zambra, ele vê a vida como esse bonsai, como esse intervalo de vida de um bonsai. Além do livro ser sobre como a vida se metamorfoseia, como os personagens são complexos, como as pessoas são complexas na vida real. E o Júlio, depois da morte da Emília, ele é chamado para escrever um livro, um romance. E ele escreve sobre um casal que uma das pessoas morre, assim como no relacionamento dele a Emília morreu, e também assim como o bonsai morreu e separou todo mundo e fez com que o casal se separasse naquele conto. Se alguém já leu o conto, deixa nos comentários pra mim. Eu preciso achar o conto, eu não sei em qual lugar que ele tá, não sei se ele tá em domínio público, provavelmente não, mas enfim, deixa nos comentários se vocês leram o conto. E isso tudo, né, a morte do bonsai, a morte da Emília, a separação do casal, a separação do outro casal, ele vira tudo uma narrativa só, parece que tudo se mistura. E a escrita do Alejandro Zambra é muito bonita, é muito gostosa de ler, é muito real. Ele traz o tópico de viver é utópico, né? A existência é algo utópica, mas esse utópico, ele sempre acaba, né? E no livro, esse enfrentar a realidade é também enfrentar a morte. É um livro que fala muito sobre a morte, sobre como o Júlio lidou com a morte. Então, é um livro que fala muito sobre esse tema. E assim, é uma escrita super gostosa, é um livro super pequenininho, dá pra você ler em um dia. Recomendo demais pra vocês lerem esse livro, porque é assim, impressionante. É um negócio super diferente e super agradável ao mesmo tempo. É isso que eu tinha pra falar desse livro hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo vídeo.